Diódoto III Eutíquio, o afortunado parte 12 com a paz selada com o Império Seleucida e tendo ao seu lado a rainha Estratonice, Diódoto III sentiu que finalmente tinha as mãos livres para voltar sua atenção para o leste, uma região de terras vastas, ricas e ainda pouco exploradas, que guardavam riquezas e povos antigos. Ele já havia consolidado seu poder no ocidente e no centro de seu território. Agora, o seu desejo era levar a ordem, a prosperidade e a união que havia construído até os confins do mundo conhecido, fazendo do reino greco-báctrio o maior e mais poderoso império de toda a Ásia. A expedição para o leste foi preparada com todo cuidado e inteligência que eram marcas do seu governo. Diódoto não levou apenas exércitos de guerra. Junto aos soldados, iam engenheiros, arquitetos, mestres artesãos, administradores e homens de ciência. Ele sabia que conquistar terras era apenas o primeiro passo. O que realmente importava era transformá-las, organizá-las e integrá-las ao seu projeto de império. As tropas, formadas pela combinação imbatível de falanges gregas, cavalaria persa e arqueiros citas, avançavam com segurança, abrindo caminhos por entre montanhas altas, atravessando rios caudalosos e atravessando desertos que muitos acreditavam ser impossível de cruzar. Os povos que habitavam essas regiões, reinos, cidades e tribos independentes, ouviram falar muito antes sobre Diódoto, sobre a sua justiça, a sua força e a forma como ele governava unindo culturas sem destruí-las. Por isso, muitos locais receberam a sua chegada como uma oportunidade e não como uma invasão. Cidades abriam os seus portões, líderes vinham ao seu encontro para prestar homenagem e firmar alianças, pois viam nele um protetor capaz de defendê-los de conflitos antigos e de trazer o progresso que só o comércio e a organização podiam oferecer. Nos lugares onde houve resistência, Diódoto agiu com rapidez e estratégia, vencendo sem crueldade e logo em seguida mostrando os benefícios de fazer parte do seu reino. À medida que avançava, ele fundava novas cidades, construía estradas que ligavam aquelas terras ao centro do seu império e criava postos comerciais que se tornariam pontos fundamentais das rotas que levavam até a Índia e, mais além, até as terras misteriosas da China. Essas novas cidades eram projetadas para serem centros de cultura e de convívio. Tinham templos, mercados, escolas e fortalezas, e nelas se aplicava o mesmo sistema que dera tão certo. Respeito aos costumes locais, mas união sob as mesmas leis, moeda e autoridade real. Diódoto deu a muitas dessas cidades nomes que lembravam a sua família ou os seus títulos, eternizando a sua passagem por onde quer que fosse. Com a expansão para o leste, o reino ganhou riquezas que ninguém imaginava. Pedras preciosas, especiarias, marfim, tecidos raros e metais preciosos começaram a chegar em quantidade ainda maior aos mercados báctrios. O comércio floresceu como nunca, e a posição geográfica do reino, como ponte entre o Ocidente, a Pérsia, a Ásia Central, a Índia e o Extremo Oriente, tornou-se a sua maior fonte de força e riqueza. Os produtos greco-báctrios, as suas moedas e a sua fama chegaram a lugares tão distantes que os nomes de Diódoto e de o afortunado eram mencionados com admiração e respeito em cortes que ele jamais chegaria a conhecer pessoalmente. O auge do seu poder chegou quando ele finalmente fixou as suas novas fronteiras, que agora se estendiam por milhares de quilômetros. Desde as regiões que faziam divisa com o antigo império inimigo, no ocidente, até as margens do rio Indo e além, no leste, das planícies frias do norte, onde viviam os seus antigos amigos citas, até as terras quentes e férteis que tocavam as fronteiras da Índia. Nunca antes uma só autoridade havia unido e organizado uma área tão vasta e diversa. Diódoto III governava sobre dezenas de povos diferentes, falantes de línguas diversas, com crenças e costumes próprios, mas todos se sentiam parte de um mesmo todo, sob a proteção e a liderança do rei que parecia ter domado o próprio destino. Nesse momento, ele pôde ver a sua obra completa. O menino que fugira sozinho e perseguido havia se tornado o governante de um dos maiores impérios da história. O título de Eutíquio já não era apenas um nome ou uma honraria. Era a expressão da realidade, pois tudo o que ele tocava parecia crescer, prosperar e se fortalecer.
Ao lado de Stratonice, que acompanhara essa expansão e ajudara a consolidar laços políticos e culturais, ele viu nascer os seus filhos, garantindo que a sua linhagem e o seu legado tivessem continuidade. Mesmo no auge da glória e do poder, Diódoto permanecia vigilante e consciente. Sabia que um império tão grande exigia cuidado constante, e que a distância entre as fronteiras e o centro poderia trazer desafios novos no futuro. Mas também sabia que havia construído alicerces tão fortes, unindo povos, culturas e interesses, que a sua obra estava destinada a durar muito além da sua própria vida.